E boa tarde, em especial a nossa convidada, a doutora Josiana Ribeiro. Obrigado aí por estar com a gente mais uma vez, sabendo que você está com dois probleminhas pequenos, um que é grande, que é saúde, né? E o outro tem que viajar logo assim que acabar, então a gente já sabe que temos que parar um pouquinho antes, fique tranquila. Obrigada. Aos que estão chegando depois do almoço, uma boa tarde. Lembrando que hoje pela manhã tivemos a abertura, em seguida 3 excelentes palestras, uma feita ligado à saúde mental, uma outra sobre a motricidade humana, que foi nosso primeiro convidado internacional da Rússia, e finalizamos com uma de inteligência emocional, da professora doutora Kátia, né? O primeiro foi do doutorando Rômulo. E agora, na parte da tarde, inicialmente, vamos ter um mini curso de segurança alimentar e nutricional no âmbito da atividade esportiva. E, para nos abrilhantar, vai se apresentar a nossa convidada, membro do GPS, professora doutora Josiana Ribeiro. Está com você. Obrigado. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a segurança alimentar, né? Como o professor Ricardo falou. É um assunto extremamente importante quando a gente fala de prescrição dietética adequada para quem pratica algum tipo de exercício físico. A importância da relação entre a alimentação e a prática do exercício físico, que são dois pontos de extrema importância para quando a gente fala de saúde. Aqui tem um pouquinho... Só um instantinho, Josiane. Só que eu esqueci de perguntar para você se você vai querer que se possa fazer perguntas no decorrer ou só no final, como é que você... Pode perguntar no decorrer, não tem problema nenhum. Tá bom, ok. Tá? Bom, aqui tem um pouquinho da minha vida, né? A graduação em nutrição, algumas especializações na área da nutrição esportiva e o mestrado e doutorado em saúde pública, onde eu direcionei para suplementação. Então, aqui a gente tem um pouquinho sobre os objetivos, né, da nutrição esportiva, que é garantir o aporte de substratos. Então, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente justamente se preocupa nessa associação da prática do exercício físico de forma adequada, bem orientada, e associado com uma alimentação adequada. A gente está falando de uma demanda energética aumentada, então, automaticamente, a gente precisa de um suporte adequado para poder a gente ter esse substrato, para que a gente consiga realizar esse treino ou essa competição da melhor maneira possível. Reduzir ou retardar a fadiga, a alimentação adequada, a partir do momento que a gente tem uma demanda elevada do exercício físico, mas a gente ajusta a alimentação, a gente consegue realizar nossos estoques, né, de glicogênio hepático e muscular. Então, com isso, a gente consegue retardar ou até reduzir mesmo a fadiga. Então, com isso, o meu atleta, o meu desportista, ele vai ter mais tempo, ele vai conseguir treinar com qualidade, vamos dizer assim, num tempo maior. Atingir a composição corporal ótima. No consultório, a gente sabe que a nutrição esportiva ela vai muito além dessa questão, mas a gente sabe que acaba sendo uma constância, a questão da composição corporal, a questão de aumentar percentual de massa muscular e reduzir percentual de gordura. E quando a gente faz essa associação adequada, a gente consegue atingir o nosso objetivo em relação à composição corporal também. E o overtraining que está relacionado à nutrição esportiva no fortalecimento do sistema imunológico e a regeneração de tecido. Então, a nutrição esportiva, não só através dos macronutrientes, carboidrato, proteínas e lipídios, que é o que a gente mais se discute na nutrição esportiva, mas sim com os nossos micronutrientes, vitaminas e minerais, a gente consegue ter um resultado bem satisfatório em relação à
a alimentação. E aí, quando a gente fala de nutrição esportiva, o aporte de substrato, ele deve disponibilizar a energia necessária no momento correto, entre a preparação, a realização e a recuperação do esforço. Então, a gente tem momentos, as nossas 24 horas são extremamente importantes, mas nós temos alguns momentos mais específicos que são muito mais delicados, onde requer um pouco mais de atenção. Não que os outros momentos do dia não sejam importantes. Então, momento é a palavra principal para guiar o planejamento nutricional relacionado ao treinamento. Então, quando a gente fala de momento, a gente começa a falar, então, do pré-treino adequado, de uma prescrição de pré-treino adequado, para que justamente eu esteja falando de segurança alimentar. E aí, no pré-treino, a gente tem alguns objetivos mais específicos, que é reduzir os déficits de líquido. Então, a hidratação, ela é extremamente importante. Quando a gente fala de hidratação, a gente também faz uma correlação com o desempenho, não só de forma direta, mas como também de forma indireta, já que a hidratação, quando a gente tem uma hidratação adequada, a gente consegue fazer uma reposição adequada de glicogênio, e automaticamente esse glicogênio vai me beneficiar no pré-treino, para que eu possa utilizar durante a prática do exercício físico. Como já falado anteriormente, como um dos objetivos, né, da nutrição esportiva, a prorrogação da fadiga, então, no pré-treino a gente tem essa preocupação maior. No pós-treino a gente já tem algumas outras preocupações, como recuperar. Então, todas as refeições que antecedem o pré-treino e associado com a refeição pré-treino, que é a última refeição feita a pelo menos 2 horas antes de se treinar, todas essas refeições vão ser extremamente importantes. Eu não consigo, somente com a minha refeição pré-treino, essa única refeição realizada 2 horas antes de treinar, de conseguir ter um estoque adequado de glicogênio hepático muscular. Não, eu não vou conseguir. Então, todas as refeições que antecedem são extremamente importantes, mas essa refeição pré-treino. Todas as outras refeições associadas com a refeição pré-treino, elas vão estar interligadas. Todas elas vão ter um impacto importante durante a prática do exercício físico. E, automaticamente, eu tenho também uma outra característica, que é manter a disponibilidade de energia durante o treino. Eu posso realizar todas as minhas refeições que antecedem o meu treino e esquecer ou vacilar mesmo no momento de realizar essa pré-treino, que é a mais próxima. Automaticamente eu vou ter um impacto negativo na disponibilidade de energia durante a prática do exercício físico. Então, o que poderia ter um rendimento melhor, que poderia fazer com que eu rendesse muito mais, que eu iniciasse e finalizasse meu treino no mesmo ritmo, essa refeição pré-treino, ela pode justamente impactar. E aí, quando a gente fala de refeição pré-treino, a gente começa falando da importância dos carboidratos. Então, o carboidrato, ele, por muitas vezes, é considerado o vilão. Ele, até hoje, ainda se discute muito consumo de carboidrato depois dos 18, que carboidrato engorda. Com certeza engorda, mas vai engordar se estiver em excesso, né, na nossa alimentação. Então, ele é a principal fonte de energia. O lipídio, 1 grama de lipídio fornece 9 calorias, porém, o lipídio é considerado como se fosse uma energia secundária. Então, sempre a primeira opção, até por ser mais fácil, vamos dizer assim, para o nosso organismo, vai ser o carboidrato. E em segunda opção, a gente vai ter a gordura. Então, ele ajuda a sustentar o desempenho durante treinos e competições. Eu digo que o carboidrato ele é muito versátil. Versátil no sentido de eu ter uma variedade de carboidratos,
que podem ser utilizados 1 hora antes do treino, 30 minutos antes do treino, ou até 2 horas antes do treino. E eles vão fazer trabalho maravilhoso se a gente tiver uma prescrição adequada e um consumo, automaticamente, como consequência, um consumo adequado. Contribui para a recuperação muscular após o exercício também, então a gente não vai falar somente de carboidrato no pré-treino, a gente também vai falar de carboidrato durante a prática do exercício e no depois. Então, ele é mais versátil ainda, porque ele é o único macronutriente que a gente deve utilizar antes, durante e depois da prática do exercício físico. Os demais macronutrientes, como gorduras e proteínas, pelas suas particularidades, a gente não consegue utilizar durante a prática e eles não têm um papel importante, por exemplo, antes ou depois, tá? Mas a gente vai falar mais adiante disso. E aí, quando a gente fala de carboidrato propriamente dito, pré-treino, alguns pontos a gente precisa reforçar. Né? O tipo de exercício físico, a gente sabe que tem ou tipo de exercício ou intensidade de exercício onde a gente vai ter uma maior utilização de carboidrato como fonte de energia. Tá? Então, a gente precisa levar em consideração, por isso que durante muito tempo eu era uma das poucas nutricionistas presentes nas pós, onde tinha muitos professores de educação física, justamente para poder entender, né, como é que funcionava cada tipo de exercício. E eu deixava bem claro, eu preciso entender para poder conseguir fazer uma prescrição adequada de alimentação, e não prescrição de treino, porque essa responsabilidade é dos educadores físicos. E, além disso, eu também preciso pensar no tipo de carboidrato. Então, na nutrição esportiva, a gente trabalha muito com o índice glicêmico do carboidrato. Então, eu tenho carboidrato de alto índice glicêmico, médio índice glicêmico e baixo índice glicêmico. E, automaticamente, eles que têm essa versatilidade, porque eu tenho o carboidrato de baixo índice glicêmico, que vai demorar 2 horas para cair na corrente sanguínea. Eu tenho carboidrato de médio índice glicêmico, que já vai demorar um pouco menos, e de alto índice glicêmico, que é aquele que é o que resolve, tira a gente de um perrengue, vamos dizer assim, em relação a uma hipoglicemia. Então, eu preciso entender e saber quanto tempo eu tenho de intervalo entre comer e treinar, para poder saber qual tipo de carboidrato que vai estar priorizando. Se eu não consigo entender e obter essa informação, a minha prescrição vai ficar inadequada. E a minha prescrição dietética ficando inadequada, automaticamente o meu atleta ou o meu desportista não vai render o que ele queria, ou não vai atingir aquele objetivo que ele queria, por exemplo, em relação à composição corporal. E em relação à recomendação, no pré-treino, a gente tem 2 formas de recomendar: em percentual ou em gramas por quilo de peso, tá? Então, aqui eu coloquei em gramas por quilo de peso, que é em torno de 3 a 5 gramas por quilo de peso para desportista, tá? E de 4 a 12 para atletas. Só fazendo um parêntese aí, 4 a 12 gramas para atleta, tem algo que vai influenciar? Tem algo que vai influenciar. Porque logo no início, eu falei que carboidrato em excesso, ele é prejudicial. Ele engorda em excesso. Então, essa variação de 4 a 12 gramas, ou de 3 a 5 gramas, ela está relacionada com a quantidade de horas que você treina. Então, na verdade, isso vai influenciar muito mais para o meu atleta, que eu sei que ele pode treinar 4, 6, 8, 10 horas. Diferente do meu desportista, que hoje a gente sabe que os treinos estão mais curtos, né? Mas, por isso, essa variação de 4 a 12 gramas gramas por quilo de peso. E aí, quando a gente fala muito de carboidrato, mas aí a gente não vai para a prática, né, do dia a dia, em termos de alimentos,
Então, não dá para eu comer num pré-treino uma macarronada poderosa e treinar 30 minutos depois. Mas eu posso comer uma massa 2 horas antes e treinar depois. Então, esse cuidado em termos de escolha de alimentos precisa existir, que são justamente os ajustes necessários a serem realizados. Em relação ao outro macronutriente, que é a proteína, quando a gente pensa em proteína, a gente pensa logo em massa muscular, né? Então, não está errado, porque uma das funções da proteína é a síntese de tecido. E aí a gente, no esporte, direciona muito mais para o tecido muscular. Mas, diferente do carboidrato, as proteínas, elas fornecem muito pouca energia. Eu não posso dizer que ela não fornece, tá? Estaria mentindo. Mas a literatura deixa claro que ela fornece energia, mas é uma energia pouca, comparada com carboidrato, muito pouco. A literatura fala em torno de 15%, comparado aos 100% que o carboidrato oferece. Então, e a energia que o carboidrato oferece é mais, e tem algumas especificidades em relação ao tipo de exercício que eu falei. E no caso da proteína, não é diferente também. Então, para a proteína fornecer essa pouca quantidade de energia, a gente precisa estar falando de exercícios de alta intensidade e de curta duração. Então, exercícios com essa característica, a gente vai ter o predomínio desse sistema, que é o sistema onde a proteína vai conseguir fornecer um pouco de energia. Diferente do carboidrato, a energia proveniente da proteína também, ela não consegue se sustentar por muito tempo. Ela se sustenta por muito pouco tempo. Então, isso é algo também que a gente precisa ter em mente para quando a gente pensar em refeição pré-treino, automaticamente, a gente precisa pensar qual é a nossa finalidade no pré-treino. Então, no pré-treino, a nossa principal preocupação é fornecer energia, para que haja os estoques adequados de glicogênio hepático e muscular, junto com todas as refeições que antecedem, né, o exercício, para que justamente a gente consiga ter um bom rendimento. Né? Então, por conta dessa questão, quando a gente fala de proteína e exercício físico, a gente precisa entender que o papel de destaque dela está relacionado à síntese de tecido, tá? Aqui eu coloquei uma observação em relação ao tópico digestão e absorção. Então, é justamente por conta da digestão e da absorção do carboidrato que eu digo que ele é muito versátil. Né? Então, o carboidrato de alto índice glicêmico, a digestão muito rápida. De médio, demora um pouquinho mais. De baixo, demora um pouquinho menos. Um pouquinho mais, na verdade, ainda. Mas quando a gente fala de proteína, o processo de digestão e absorção da proteína é bem mais lento. Que, inclusive, é mais lento do que o próprio carboidrato de baixo índice glicêmico, que dentre os carboidratos, ele é o que tem uma digestão mais lenta. Então, por isso que a gente ouve muito relatos de pessoas que falam: eu não como quase carne vermelha, porque a carne vermelha não me cai bem, ou então me deixa por muito tempo mais lenta, por conta da digestão, algo nesse sentido. E é justamente por conta disso, porque a digestão da proteína é mais lenta. Pensando nesse processo de digestão mais lento, pensando no nosso objetivo da refeição pré-treino, que é a energia, a nossa proteína, ela não vai ter um papel extremamente importante no pré-treino. Ela vai precisar existir porque a gente não pode, na verdade, falar apenas de índice glicêmico do carboidrato.
A gente precisa falar da carga glicêmica da refeição. E quando a gente fala de carga glicêmica da refeição, a proteína ela tem um papel importante em tornar a carga glicêmica dessa refeição mais lenta, né? Então, automaticamente, o impacto com que essa refeição vai ter caindo na corrente sanguínea vai ser bem mais lenta, e isso vai ser muito mais positivo para a gente, tá? A ingestão das proteínas pode variar de acordo com o tipo de esporte, exercício de força versus endurance. Então, justamente porque, dependendo do exercício, eu vou ter uma demanda maior, uma demanda menor, ou uma síntese, um estímulo maior de síntese do que em outro exercício. Então, automaticamente, a recomendação e a prescrição proteica, ela é em cima também do tipo de exercício, como também eu falei no carboidrato. Então, não tem como eu, para qualquer tipo de exercício, estar treinando, consome tantas gramas por quilo de peso de proteína. Não, não acontece dessa forma. E aí a gente novamente vai bater na mesma tecla de uma prescrição inadequada. E aí, quando a gente fala, então, de proteína no exercício físico, eu preciso levar em consideração o tipo de exercício. Então, o exercício de endurance, a nossa necessidade proteica ela ainda é menor do que o exercício de força, onde a nossa necessidade proteica é um pouco maior. E, por conta disso, a recomendação de proteína, ela fica em torno de 1,8, 2,2, 2,4 gramas por quilo de peso de proteína. Porém, assim como eu tenho batido muito na tecla aqui com vocês em relação a o quanto eu tenho que comer de carboidrato, que todas as minhas refeições pré-treinos são extremamente importantes, automaticamente, quando a gente fala de proteína, esse cuidado precisa existir. Porém, que a literatura ela deixa bem claro que se tem uma preocupação maior em consumir proteína pré e pós-treino e esquecer das outras refeições. Então, pensando nisso, hoje se tem uma recomendação de se trabalhar com a periodização proteica. Então, a periodização proteica é justamente em cada refeição você consumir um pouquinho de proteína para poder, no final do dia, você ter o seu aporte proteico. E aí, a literatura, ela de 2021, né, do Santos e colaboradores, ele fala que essa recomendação ela pode ficar em torno de 0,3 a 0,4 gramas por quilo de peso por refeição. Se a gente estiver falando de 6 refeições, a gente vai chegar em 2,4, 1,8, 2,4 gramas de proteína por quilo de peso. Tá? Então, acaba batendo com o valor inicial que eu falei para vocês. Mas, novamente, repito, o tipo de exercício também vai estar influenciando. E o endurance, a gente vai lá para o limite mínimo. Exercício de força, a gente pode ir caminhando até chegar no limite máximo. E aí, quando a gente fala de proteína, a gente precisa relembrar os alimentos proteicos, né? Carnes, peixes, frango, leites derivados. Ai, Josi, mas falaram que leite inflama. Inflama não. Um copo de leite não faz mal a ninguém. Se a gente tiver com uma desbiose intestinal, aí sim se vai bagunçar. Mas desbiose intestinal, que é todo o desequilíbrio na nossa flora intestinal, se a gente tiver boas horas de sono, se a gente se alimentar direito, se a gente treinar, né, fazer tudo direitinho, a gente não vai ter provavelmente uma desbiose. Então, o leite não vai inflamar, tá? Em relação às gorduras, também é um problema. Então, na verdade, todos os nossos 3 macronutrientes são perseguidos, né? Carboidrato é perseguido porque se comer um pãozinho fritado, engorda. Não é um pãozinho que é o problema. O problema é que 5 horas da tarde a gente não quer um pão quando vem da padaria quentinho. A gente quer 2, 3, 4, certo? Tô mentindo?
Pense aí, reflita. A proteína, a gente não quer comer um pedaço, 150 gramas, 200 gramas de proteína. A gente quer comer muito mais do que isso, que aquela carne está muito gostosa, então vamos lá comer. Eu não quero uma fatia de queijo dentro do meu pão, eu quero logo 2, 3, 4 fatias, e assim por diante. Então, automaticamente, o excesso de proteína, ele também vai ser estocado como gordura. Há muito tempo atrás se falava que proteína, ela causava uma sobrecarga renal. Na verdade, se eu já tenho uma predisposição a problemas renais, a proteína, ela acelera o consumo excessivo de proteína, acelera esse processo, tá? E falando da gordura, que também é perseguida, porque gordura faz mal, porque gordura engorda, a gordura engorda mais ainda, e assim por diante. Então, automaticamente, ela também é muito perseguida. Mas, na verdade, a gordura, ela fornece energia. Lá no início eu falei para vocês, né? Então, a gordura fornece energia de forma secundária, então é a nossa segunda opção, e é uma boa opção, né? Mas temos gorduras de excelente qualidade, tá? Nas frutas oleaginosas, nos peixes como salmão, sardinha, anchovas. Mas que se consumir de excesso como carboidrato, a proteína também vai ser estocada como gordura. Então, são fontes de energia para a atividade física. Não vou mentir que ele não é tão, essa energia ela não é tão eficiente como o carboidrato. Por isso que a gente não deve deixar de comer nosso pãozinho, por exemplo. Ou uma torrada, ou uma bolacha, ou uma tapioca, ou um cuscuz, algo nesse sentido, tá? Mas é uma opção de energia para o corpo. É melhor ela do que usar músculo como fonte de energia. Síntese de hormônios e esteroides, hormônios que vão ser importantes, que vão participar do processo de síntese muscular, e regulam respostas inflamatórias também. Então, na verdade, eu tentei trazer aqui pontos importantes para a gente desmistificar justamente essa questão de que gordura só faz mal. Não, gordura não faz só mal. Mas, antes de passar por durante o treino, eu falei que no pré-treino a gente tem que ter carboidrato. Eu esqueci de falar o percentual, só falei em gramas por quilo de peso. Então, em percentual, ele fica entre 60% a 70% do que a gente come no pré-treino tem que ser de carbo. Falamos da proteína, que eu também só falei em gramas por quilo de peso. Então, falando em percentual, a gente está falando de 10%, então 70 com 10, 80. E a gente tem a gordura, vídeo, que sobra uns 20%. Então, eu consigo fechar os 100% da minha alimentação no pré-treino, falando de macronutrientes. Fora a hidratação também, que é extremamente importante, porque não vai adiantar eu só pensar em o que comer, ao invés de me preocupar com o que comer e o que hidratar. A gente tem um outro momento, como eu falei lá no início, que é extremamente importante, então, durante o treino, durante uma competição. Então, a gente precisa entender quais são as nossas preocupações durante a prática do exercício. Já que no pré-treino, eu mostrei que a preocupação é energia. Mas essa energia para quê? Para render, energia para manter minha glicemia adequada durante o exercício, energia para que eu consiga proteger minha massa muscular e mobilizar a gordura como fonte de energia. Durante a prática do exercício físico, eu também preciso me preocupar com energia para continuar oferecendo combustível para eu continuar meu treino. É uma regra? Todo mundo precisa consumir algo durante a prática do exercício físico? Não, não é uma regra. Dependendo do meu horário, das minhas refeições, dependendo do horário do meu treino, pode ser que não haja necessidade de eu consumir algo durante a prática do exercício físico para repor
energia. Consumir algo eu vou precisar para me hidratar, independente do meu tempo de treino. Mas, se vai ser só o objetivo de hidratar que a água resolve, ou repor energia, que aí a gente vai estar falando não só da água, vai estar falando de outras bebidas. Então, aqui, a hidratação constante. Lembra que eu falei que a hidratação ela também tem uma relação com o glicogênio muscular e hepático. A hidratação, se ela não estiver sendo feita de forma adequada, ela reduz em até 30% o meu rendimento. Então, manter-se hidratado durante o treino é essencial para repor os fluidos perdidos através do suor e evitar a desidratação. Mas, se houver necessidade de repor energia, aí eu vou estar falando de carboidrato de rápida absorção. Por isso que eu falei da versatilidade do carboidrato. Então, esse carboidrato de rápida absorção é o meu carboidrato de alto índice glicêmico. É o carboidrato que cai de uma forma muito rápida na corrente sanguínea. Eu preciso ter alguns cuidados, porque se eu não tiver uma segurança na prescrição, esse carboidrato pode me causar um efeito rebote e eu ter uma hipoglicemia. Esse carboidrato pode me trazer um efeito rebote e eu parar de utilizar a gordura como fonte de energia, porque o meu professor fez um treino para mim com esse objetivo. Tá? Mas, como eu tinha falado, como ele é muito versátil, automaticamente, ele é o único nutriente que pode ser utilizado durante a prática do exercício físico para que forneça energia. Proteína de digestão é muito mais lenta e fornece muito pouca energia. A digestão do lipídio é mais lenta ainda do que da proteína, apesar de fornecer energia. E quando a gente fala, quando eu falei numa hidratação, somente hidratar é água. Mas numa hidratação, onde eu preciso associar com carboidrato de rápida absorção, eu vou estar falando de alguns suplementos específicos, que podem ser as bebidas energéticas, que elas possuem 99% de carboidrato, ou dos repositores hidroeletrolíticos, que, além do carboidrato, eles possuem eletrólitos. Então, também é uma opção. Alguma dúvida em relação a durante a prática do exercício físico? Estão todos muito calados. Vou seguir. Diga. Não, eu não sei se você vai depois falar em algum case, alguma relação com a prática, senão me coloco à disposição para fazer do que eu faço, do que eu sei que está errado, precisa ser corrigido, mas seria uma de grande valia, até para entender alguns aspectos ligados aos 3 pontos importantes: carboidrato, proteínas e gordura, né? Isso. Porque, assim, a primeira questão nas refeições, 2 horas antes do pré-treino ou da pré-competição, durante o pré-treino, durante a competição, isso, como você falou, dependendo do horário, não é tão simples, né? Eu, por exemplo, que eu vou sair 6 da manhã, 5, às vezes 4, já não sou de comer de manhã, né? E aí, é assim, por exemplo... Aí associa aí ao tipo de atividade, que é caminhada, associa a idade, que é mais de 60, né? Então, e crescente durante a semana o nível de atividade, né? Então, por isso que eu queria depois até esse exercício, né, para a gente ter uma ideia. Então, quando eu falo numa refeição pré-treino, que acontecia muito no consultório, tá? O paciente chegava e falava assim mesmo: Josi, se eu tiver que trocar meu horário de treino, eu troco. Eu falei: não, você não tem que trocar seu horário de treino. Eu que tenho que eu tenho que ajustar a sua alimentação. Então, o grande problema de quem treina muito cedo é justamente eu preciso oferecer algo leve e que a prioridade é, Josi, preciso dormir um pouquinho mais, então eu já vou acordar quase em cima da hora para poder ir treinar. Né? Então, eu preciso de uma refeição leve. Essa refeição leve pode ser
uma fruta, um café preto, pode ser um suco, ou pode ser uma dessas bebidas que eu falei, onde a gente tem como prioridade o carboidrato. Mas isso é muito pouco? É muito pouco. Mas aí entra uma outra questão. A preparação. Então, para eu conseguir acordar no outro dia, comer somente isso e ter um bom rendimento, o meu jantar também é importante. Então, aquele jantar de café com leite torradinha não pode acontecer. Então, eu preciso vir com todas as minhas refeições adequadas e no jantar, de preferência, uma massa, que aí eu vou estar falando de carbo, aí eu vou precisar de uma proteína, pode ser, por exemplo, um picadinho, um bife, frango, algo nesse sentido. E, por exemplo, se for uma massa mesmo, uma bolonhesa, eu ainda tenho um molho vermelho, que ainda, além de ser carboidrato, é antioxidante. Então, eu faço ali, consigo melhorar o meu estoque. Durante a noite eu uso, mas uso pouco. Então, quando eu acordo de manhã, eu tenho estoque e eu só vou comer mais alguma coisa para complementar, para garantir, para poder ir treinar, né? O treino, a corrida, no caso, os treinos são bem característicos, né? A gente tem uma variedade muito grande. A gente tem o longão, a gente tem os tiros, a gente tem aquele treino que é mais curto. Então, depende muito. Eu digo que, assim, o planejamento dietético para uma situação dessa, para uma questão dessa, ela é praticamente todo dia um cardápio diferente. Nesse sentido, porque no longão, eu já vou ter durante o treino, vários durantes. Já no tiro, eu não vou precisar. E no caso dos tiros, eu já vou priorizar muito mais a minha proteína no pré-treino, porque é o que a gente vai mais utilizar. Então, nesse caso específico, a gente tem particularidades para as planilhas. Quando eu falo durante a prática do exercício físico, se eu não estiver falando, por exemplo, de um treino de corrida, o que eu preciso levar em consideração? Quando foi minha última refeição? Então, se a minha refeição foi meio-dia, o almoço, uma grande refeição, e eu vou treinar 4 horas da tarde, por exemplo, e eu tenho o hábito de comer de 3 em 3 horas. Eu tenho o hábito. Então, 3 horas da tarde vai ser o meu pré-treino, para eu poder treinar às 4 da tarde. Mas aí, automaticamente, eu só vou precisar comer alguma coisa de novo depois que eu terminar de treinar e um pouquinho mais lá para frente, tipo 5, 6 horas da tarde. Então, durante a prática do exercício, eu não vou precisar comer. Por isso que eu digo que a prática do exercício físico, durante a refeição, durante a prática do exercício, ela precisa ser muito analisada. Não é todo mundo que precisa fazer, vamos dizer assim. Ela é algo opcional, que ela pode aparecer ou não. Tá? Okay. Tem mais uma mão levantada, Valéria, a professora Valéria quer perguntar. Boa tarde, Ju. É um prazer te ouvir de novo, amiga. Saudade. Assim, a minha pergunta é muito pertinente. Hoje a gente ouve falar bastante, né, sobre esse contexto de jejum intermitente. Hipoteticamente falando, digamos assim, se um indivíduo, né, ele vai para a academia muito cedo, ele começou o jejum, digamos, às 20 horas, né? O que tu acha disso? Porque eu já li algumas coisas, alguns artigos do contexto de perder muita massa muscular por falta justamente desses substratos energéticos. O que tu fala, amiga, sobre isso? Porque existem tantas controvérsias, né? Eu acho que também existe as pessoas que já estão um pouco mais adaptadas a essa realidade, aí a galera olha, vê que está na moda, tenta fazer igual, e às vezes tem crise de hipoglicemia, essas coisas todas. Fala um pouco pra gente sobre isso. Tá, perfeito. Olha, em relação ao jejum, uma coisa que a gente precisa respeitar muito é a individualidade de cada um. Então, por exemplo, eu não consigo sair de casa, mesmo que eu tenha que treinar de manhã cedo, eu não consigo sair de casa sem meu café com leite, sem o meu quentinho. Não consigo. É o ideal? Não, porque o leite, a digestibilidade é muito lenta. Mas aí eu tento equilibrar
com pão, com uma geleia, algo nesse sentido. Então, mas eu acabei de falar para o professor Ricardo que ele tem que, de manhã cedo, tomar o café preto e comer uma fruta, ou tomar um suco e comer algo associado a isso. Então, a gente precisa respeitar as individualidades. Tem pessoas que se sentem muito bem treinando em jejum, tá? Se sentem dispostas, acham que o rendimento está bem melhor. A gente vai respeitar essa questão. Mas o que a literatura científica diz? Eu tive a oportunidade de fazer uma meta-análise bem significativa sobre jejum intermitente, que eu precisei orientar no TC, e os resultados foram que, em termos de composição corporal, eles não negam, reduz o percentual de gordura, tá? Mas a maioria dos artigos não citam a perda de massa muscular, porque é um prejuízo muito grande. Quando o artigo cita, aí ele vai bem a fundo e deixa bem claro desse catabolismo proteico que acontece, tá? Então, em termos de composição corporal, que a gente sabe que é um dos objetivos das pessoas que treinam em jejum, os prejuízos são muito grandes. Reduz gordura, reduz. Mas os poucos artigos que mostram a perda de massa muscular, eles falam, quando a gente coloca na balança, a gente vê a diferença significativa de gordura e músculo. Em relação a outros parâmetros bioquímicos, colesterol, triglicerídeos e assim por diante, os estudos são unânimes em falar dos benefícios do jejum intermitente. Só que aí, novamente, eu bato naquela tecla. A gente precisa colocar na balança para poder ver, primeiro, qual é o nosso objetivo com o jejum intermitente. Se for composição corporal, se for estética, ele não é a melhor opção. Se for parâmetros bioquímicos, ele é uma boa opção pelos próprios resultados. Mas também a gente precisa respeitar a individualidade. Josi, não consigo acordar de manhã e comer alguma maçã que seja para treinar. Meu rendimento cai. Eu sou muito honesta em relação a essa questão e muito clara. Você pode, respeito a tua opinião, a sua decisão, mas eu preciso dizer que a gente vai ter esses e esses e esses pontos negativos que a gente depois vai precisar correr atrás. Porque perder músculo é muito fácil, mas recuperar, a gente vai precisar ralar bastante. Tá? Então, pacientes que já passaram comigo, os relatos são, Josi, uns falaram que se deram super bem, é a estratégia que eles mais gostaram quando eles precisam treinar pela manhã. Outros não. Hipoglicemia, muita hipoglicemia, náuseas, vômitos e assim por diante, que são de praxe acontecer quando a gente treina em jejum. Respondi tua pergunta, Padelinha? Ok. Temos aqui duas respondeu sim. Muito obrigada pela resposta. Respondeu bastante. Obrigada. Josi, tem duas aqui presencial que querem perguntar. Vem a primeira aqui do meu lado. Pode falar. Boa tarde. Eu gostaria de saber se uma pessoa que não é atleta de alto rendimento, se ela fizer o treino após o almoço, assim, digamos que almoce mais meio-dia e aí o treino seja umas 3, se ela poderia usar o café como pré-treino ou se isso poderia causar uma hipoglicemia nessa pessoa. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu até ainda há pouco comentei o seguinte, que eu preciso comer de 3 em 3 horas, tá? Mas isso é uma regra? Não. Tem pessoas que conseguem ficar 4 horas em jejum e de boa.
Mas tem pessoas que precisam comer a cada 2 horas, por exemplo. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa saber onde você se encaixa. Mas, se almoçou meio-dia e vai treinar 3 horas da tarde, o almoço, ele é uma grande refeição. Então, automaticamente, como ele é uma grande refeição, eu sempre passo no pré-treino um lanche muito simples, tipo 2h30 da tarde, bem simples mesmo, para poder a pessoa ir treinar 3. E ela vai me dizer, junto com o professor de educação física, que acompanha ela, olha, o rendimento dela melhorou. Não, olha, o rendimento dela não melhorou. Não, olha, Josi, me senti empachada, pesada. Então, isso depende muito, justamente pelo almoço ser uma grande refeição. Mas se automaticamente tu está restringindo esse almoço, eu vou precisar te oferecer algo por volta de 2, 2h30. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Enquanto vem a próxima, tem uma aqui no chat. César Campos, boa tarde, professora. Em relação aos diabéticos, existe um valor limite de risco no pós-treino, pensando na preocupação da hipoglicemia, porque existem casos que alunos terminam bem e 1 hora depois estão passando mal. O diabetes, assim, no pós-treino a gente tem um benefício. Né? Na verdade, a gente tem diversos benefícios. Mas, acho que eu não posso ter, tá. Mas no pós-treino, a gente, dependendo, claro, do exercício, a gente tem ativação de GLUT4. Tá? Então, isso é algo a nosso favor. Aí a gente sempre vai ter o cuidado com o pré-treino, já que o pré-treino a gente trabalha com limite máximo de 70% de carbo, então é diabético, eu trabalho com 60%, mas eu vou trabalhar a carga glicêmica dessa refeição para justamente eu não correr riscos. Durante a prática do exercício, eu vou tentar priorizar ao máximo só a hidratação com água, justamente porque os carboidratos que são usados nas bebidas durante a prática do exercício físico são de alto índice glicêmico mesmo, mais alto, inclusive, do que da própria açúcar, né? Glicose, que é 100. Então, quando a gente fala de maltodextrina, é 110. E no pós-treino, a gente tem esse benefício do GLUT4. Então, acaba que beneficia também o paciente diabético. Então, é quando eu não tenho tanta preocupação com o carboidrato. No pós-treino, eu trabalho com 2 momentos importantes. O imediatamente após, que é justamente terminei de treinar e eu preciso começar a repor energia. Se eu não começar a repor energia, eu acabo utilizando músculo para gerar energia, porque é fácil, né? E eu tenho outro momento que é ao longo das próximas 2, 6 horas, pós-treino. E esse outro momento é justamente para a gente continuar a repor esse glicogênio, já pensando no meu treino do outro dia. Então, é o momento que eu menos me preocupo, vamos dizer assim, por ser diabético. Eu posso oferecer o carboidrato tranquilamente, nesse momento, no imediatamente após é de alto índice glicêmico, e nas próximas 2, 4 horas eu trabalho com um carboidrato de médio abaixo índice glicêmico. E aí, nesse momento, eu também trabalho com carga glicêmica. Então, vai entrar proteína, vai entrar lipídio. Então, ele não vai cair rápido na corrente sanguínea e, automaticamente, eu tenho um cuidado também maior em relação aos diabéticos. Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, presencial. Boa tarde. A minha dúvida é sobre a questão, por exemplo, quem não consegue fazer uma alimentação, digamos, 2 horas antes do treino e tudo mais, e aí a rotina é muito corrida, e aí, tipo, eu tenho meia hora para comer e treinar. O que seria o indicado, tipo, para comer e não passar mal no treino, dependendo desse treino seja uma intensidade média e não muito leve,
E em relação ao uso também do suplemento, aquele pozinho do pré-treino, que o pessoal usa, o que seria recomendado usar durante a semana, ou se não seria recomendado? Tá, então, assim, antigamente, eu sempre, os pacientes, quando chegavam, eles falavam, Josi, eu desde de manhã sem comer nada, o que que eu faço, o que que eu como para poder treinar? E aí eu dizia, vamos colocar na balança. Como é que tá o teu treino? Então, o treino está muito pesado. Eu recomendava, os professores de educação física às vezes ficavam chateados comigo, porque eu falava mesmo, eu recomendo ir para casa, descansar, comer, e amanhã de manhã arranjar um tempo para vir treinar, tá? Se não for um treino muito pesado, aí automaticamente, 30 minutinhos antes, e aí sim entra uma indicação para uma suplementação. Assim, a gente sempre vai trabalhar com prioridade da alimentação. E aí, se a gente não consegue, a gente vai para a suplementação. E aí, num caso desse, eu posso trabalhar 30 minutos antes, se eu tivesse um treino de intensidade leve, um suco, uma água de coco, uma fruta. Só que eu vou estar falando só de frutose. E aí, a frutose, ela é armazenada no fígado. E eu preciso algo que seja armazenado no fígado e no músculo. Então, aí a gente vai precisar passar para a suplementação. Então, aí na suplementação a gente tem as bebidas e a gente tem o famoso pré-treino, né? Então, ele ajuda nesse processo. Mas não é algo que possa te dizer o seguinte, todo dia faz isso. Não, porque o suplemento ele não vem como substituto de refeição. Na verdade, a gente tem que todo dia ir corrigindo, fazendo pequenos ajustes para ir se reeducando. Não é fácil, tá? Mas até pela nossa vida, não é fácil, corrida, mas a gente consegue. Então, todo dia eu vou errar menos, eu vou conseguir. Eu vou me preocupar um pouquinho mais com a minha alimentação, para que justamente eu consiga sair da suplementação. Ela não pode servir como substituto, mas é uma opção para treino, tranquilamente. Tá? Mais alguma? Tem mais uma aqui, bora, presencial. Só enquanto troca, o caso dela, por exemplo, são estudantes universitários que estão em aula, tem que treinar depois, aí nem come, nem se alimenta direito, nem aí nada, vai levar lanchinho para dentro da sala. Não, é interessante isso, que quando não há uma política definida na instituição, você vai ver nos resultados, porque como a outra equipe é tão mais forte, né, reage tão bem, porque só não come o suficiente sequer para treinar, né? Verdade. Tem uma questão em relação a isso que o professor falou, porque, assim, tem algumas metodologias, por exemplo, a UEPA, né? Da minha prima. Ela não tem horários, não tem uma rotina, né? São aulas marcadas, aí às vezes... Então, até isso influencia também na tua rotina de treino, né? Rotina de alimentação, né? Mas não era isso que eu ia falar. A minha pergunta era sobre que a Heloísa falou sobre o pré-treino, né? E aí eu escuto, né, algumas pessoas falando sobre esse vício. É possível uma pessoa se viciar no pré-treino? Porque eu vejo alguns relatos, né? Eu não sei se eles falam de uma forma equivocada sobre essa questão de vício, mas eu vejo alguns relatos, né, de algumas pessoas que fazem uso do pré-treino que depois que começa a tomar, e aí não consegue mais ter o mesmo rendimento se não tomar. E aí eu queria saber sobre esse Na verdade, é muita questão psicológica, né? É muita questão psicológica. É aquele efeito placebo. Então, na verdade, a pessoa existem muitos relatos, inclusive estudos, que falam que a pessoa ela se condiciona a só treinar se tiver o pré-treino. O dia que não toma o pré-treino, ela já está com aquela questão na cabeça de que ela não vai conseguir render, né, justamente porque não tomou. E aí, automaticamente, ela não vai render, porque ela já foi com aquilo na cabeça. Eu não vou render, eu não vou render. E aí começa, mesmo sem treinar, a fazer uso dessa suplementação. E aí acontece que o corpo vai se adaptar muito àquela questão. E aí toda vez eu vou precisar de mais doses, para eu conseguir
ter resultado. E aí, esse mais dose, vem os efeitos colaterais. E aí, quando vem os efeitos colaterais, a pessoa precisa literalmente parar o consumo desse suplemento. Aí já é mais difícil, né? Mais difícil. Mais difícil. Entendi. Obrigada, professora. Ah, Pode ir em frente. Então, aqui no pós-treino, a gente até conversou bastante sobre isso, a gente precisa se preocupar, primeiro, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa preocupação com a refeição pós-treino. Então, eu preciso me preocupar em repor glicogênio. Por que eu preciso repor glicogênio se eu já terminei de treinar? Porque tem um processo recuperativo, da recuperação muscular. Então, automaticamente, eu preciso de energia para ocorrer o processo de recuperação muscular de forma eficiente. Então, automaticamente, eu preciso comer. Não só esse objetivo, como também o processo de síntese proteica. A gente sabe que tem exercícios que estimulam mais do que outros. Então, automaticamente, o exercício estimula e eu preciso oferecer ao substrato para que haja o processo de síntese de massa muscular. Então, é pensando nisso que a gente pensa no que seria uma refeição pós-treino. Então, eu preciso de glicogênio, então eu vou precisar de carboidrato. E automaticamente, se eu preciso recuperar músculo, síntese de músculo, eu preciso de proteína. Só o glicogênio eu não consigo repor apenas com carboidrato. Eu vou repor com carbo e vou repor também com gordura. Então, eu tenho 2 momentos muito críticos quando eu falo de carboidrato. Imediatamente após que a gente conversou ainda um pouquinho, né? Então, terminei de treinar. Eu preciso começar a recuperar. E quando a gente fala em recuperar, a gente está falando de demanda energética, então continua aumentada. Então, automaticamente, eu preciso repor carboidrato aqui. Só que é um carboidrato de alto índice glicêmico, que é aquele que cai de forma rápida na corrente sanguínea. Ao longo das próximas 2, 6 horas, repor energia entre o carboidrato de médio e baixo índice glicêmico. Mas aqui também entra a minha energia secundária, a segunda opção, que é a gordura. A proteína, ela vai entrar aqui não para repor energia, ela vai entrar aqui pelo estímulo que houve de síntese proteica, pelo processo de recuperação muscular também. Então, pensando em carbo, a gente vai estar falando em torno de 1 a 1,2 gramas por quilo de peso. Se eu falar em percentual, a gente vai estar falando em valores em torno de 50% a 60%. Então, lembrem, no pré-treino, a gente falou de 60% a 70%. E aqui no pós-treino, a gente reduz um pouco. Ele continua sendo importante, mas eu tenho algo também importante, além de repor energia, que é a síntese proteica. Então, a proteína que no pré-treino era 10%, no pós-treino ela aumenta. Em percentual, ela vai para 15%. Então, o papel da proteína no pós-treino está relacionado a esse estímulo que o exercício físico ocasionou no nosso organismo de síntese. Então, a recomendação de proteína, ela fica em torno de 15%, 18% do total do que a gente tem que comer no pós-treino. Isso significa dizer o quê? Que eu preciso do carbo, então eu posso comer um sanduíche legal, eu posso comer uma massa, eu posso comer o que eu comi no almoço, um arroz, um feijão, uma carne, assim por diante também. Comida. E a gordura? Então, a gordura, novamente falando, ela vai repor energia de forma gradual, de forma lenta. E isso é extremamente importante. Mas vou já te responder, César, mas a gente precisa se preocupar com a qualidade dessa gordura, que eu falei também, a gente tem gorduras de excelente qualidade, e
a quantidade dessa, não só a qualidade, mas como a quantidade dessa gordura. Então, a gente vai estar falando, ó, de 50 a 60 de carbo, de 15 a 18% de proteína, então o que sobrar de 25 a 30 entra de gordura. E a literatura, ela fala que a gente nunca deve consumir menos de 10% de gordura, justamente pelas funções extremamente importantes que a gente tem da gordura que eu citei anteriormente, tá? O César colocou aqui, muitos idosos não comem corretamente, por diversos motivos, e acabam dando início também ao processo de sarcopenia. E a falta de carboidrato acaba impactando no glicogênio sintado, impede a formação de glicogênio muscular. Perfeito. Nesses casos, a suplementação é recomendada? É recomendada. A gente, na verdade, começa tentando fazer ajustes da alimentação, tá? Esse é um ponto. Prioridade nossa é ajuste da alimentação. Então, a gente vai tentar ajustar. E depois desse ajuste, se a gente vê que a gente não conseguiu suprir tudo o que esse idoso precisava, aí a gente entra com a suplementação. E a suplementação, eu vou ter uma densidade energética muito boa, num volume menor. E, como a gente sabe que a questão de digestão e absorção já não é a mesma também, dependendo do suplemento, a gente também vai ter esse benefício, né, de já estar mais triturado e automaticamente não dificultar tanto o processo de digestão e absorção. Hoje se tem muitos estudos falando dos benefícios da creatina, do whey, que estão sendo utilizados com idosos. Respondi a tua pergunta? E sinaliza, tá? Aqui a gente tem, falando um pouco dos micronutrientes. Não tem como a gente não falar de micronutrientes. A gente fala muito de carbo, proteína e lipídio. Mas, muitas vezes, existe essa ligação, né, em relação da associação de macro e micronutrientes. Então, aqui a gente tem que eles auxiliam nos processos metabólicos, na produção de energia, recuperação muscular e funções imunológicas. Tudo que a gente já falou mais à frente, mais lá atrás, que os macronutrientes também atuam. Então, é uma parceria muito grande. A gente também não pode deixar de falar da importância dos micronutrientes no processo de estresse oxidativo, que é algo real. O exercício físico tem diversos benefícios, mas a gente sabe que é um estresse que precisa passar por um processo adaptativo para melhorar essa questão, e a nutrição ela tem um papel extremamente importante nesse processo. Precisa suplementar? Depende, às vezes sim. A indicação é que idosos, gestantes e crianças, sim, sem se discutir. Os demais, e atletas, os demais, a gente precisa sentar e avaliar cada caso para saber se só com a alimentação a gente consegue suprir, tá? Então, a recomendação varia muito de micronutriente para micronutriente, mas idosos, gestantes, crianças e atletas, a gente nem discute que precisa suplementar. Aqui eu trouxe um pouco mais para a gente falar sobre a hidratação, que não dá para a gente esquecer, então a gente precisa comer bem, se hidratar bem, treinar bem, dormir bem, né, para a gente poder conseguir atingir nossos objetivos. E a hidratação, ela também tem eu trouxe alguns pontos importantes, que é em relação à regulação da temperatura corporal, né, o transporte de nutrientes, e ela ajuda também a eliminar resíduos. Então, a hidratação ela é extremamente importante. Porém, se ela não for também planejada de forma adequada, prescrita de forma adequada, automaticamente o que era para causar um benefício vai me causar diminuição no meu rendimento esportivo. Tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Lá atrás, muito lá atrás, se falava justamente do processo de hidratação
diminuir, impactar de qualquer forma no rendimento. E, na verdade, a gente sabe hoje que eu preciso me planejar de forma adequada, fazer uma prescrição adequada, para que eu consiga ter os benefícios provenientes da hidratação. E essa hidratação, ela pode ser feita como? Né? Então, a recomendação de uma forma geral, não é receita de bolo, cada caso é um caso, mas de forma geral, 250 a 600 ml antes do treino, né? Até 2 horas, nas últimas 2 horas, 150 a 200 ml a cada 15 a 20 minutos durante a prática do exercício, e pós-treino, pesou no início, pesa no final. Perdeu quanto na balança? Quanto desidratou? 1 quilo. Então, você vai precisar consumir 1,5 litro. É dessa forma que funciona, tá? Essa hidratação, gente, ela pode ser feita, pode ser suprida por água, ou pela bebida energética que eu falei, ou pelo repositor hidroeletrolítico. Então, automaticamente, cada caso precisa ser avaliado, levado em consideração duração e intensidade do treino, para saber qual seria a melhor estratégia. Água, repositor ou uma bebida energética. E aqui a gente tem um pouco também, não tem como falar de segurança alimentar na nutrição esportiva se a gente não falar de suplementação, que eu até comentei um pouquinho com vocês, né? Então, a suplementação esportiva, ela é algo frequente nas nossas vidas, né? Ela não pode ser usada como substituto de refeição, não deve ser usada. Existem 3 pontos extremamente importantes pelos quais a gente pode pensar numa indicação de suplementação. O primeiro é justamente uma demanda energética aumentada, e aí a gente está falando justamente para aquele público pelo qual a suplementação foi criada, que foi para os nossos atletas, onde a gente está falando realmente de uma demanda energética muito alta. E aí, automaticamente, quando a gente fala de demanda energética alta, a gente não consegue, muitas vezes, somente com a alimentação. A gente está falando de demanda energética alta de 10, 12 mil calorias. Então, viver para comer assim mesmo, a gente não consegue suprir essa demanda com alimentos de qualidade, né? Deficiência de micronutrientes. Então, fiz meus exames, estou com deficiência de algum micronutriente e preciso corrigir de forma imediata, entra com a suplementação, vai ajustando a alimentação para que justamente a gente consiga atingir nosso objetivo. E a terceira indicação é como recurso ergogênico. Então, como recurso ergogênico, é justamente aquele recurso que vai melhorar o meu desempenho, a minha performance. E os suplementos, eles têm essa capacidade, se prescritos de forma adequada. Porque se a gente não tiver uma prescrição adequada, se ele não for ajustado à sua alimentação, automaticamente a gente vai estar falando de algo que não vai melhorar o desempenho, pelo contrário, vai piorar o desempenho. Tá? Então, quando a gente fala de suplementos, a gente tem repositores hidroeletrolíticos, que eu acabei de conversar com vocês, né? Então, tem carboidrato, mas ele também vai repor eletrólitos, sódio, potássio, cloreto. Os repositores energéticos, ou as bebidas energéticas, que eles têm que ter no mínimo 90% de carbo, a maioria tem no mínimo 99% de carboidrato. Todos esses dois têm a função de hidratar, repor energia, e o de cima repor
eletrólitos. A gente tem aqui os proteicos, também chamados de anabólicos, né, onde a gente vai ter uma proteína de alto valor biológico muito bom. E aí, aqui, nesse caso, a gente também tem uma outra recomendação, a gente abre exceção, que são as pessoas que têm um biotipo e têm uma dificuldade muito grande de ganhar massa muscular. Então, automaticamente, como a gente tem o exercício estimulando a síntese proteica, automaticamente a gente utiliza os suplementos proteicos, onde a proteína está bem quebradinha, e aí a digestibilidade é muito mais rápida, a absorção é muito mais rápida e a utilização pelo organismo é muito mais rápida. Então, a gente acaba ajudando nesse processo, né? Os compensadores, que são as massas, 3.000, 4.000, 5.000, a gente vai estar falando de um volume menor, uma densidade energética elevada. Então, é um mix de carbo, proteínas e lipídios, mas a gente está falando de proteína de alto valor biológico, uma proteína de qualidade, a gente vai estar falando de gordura boa, e a gente vai estar falando também de carboidrato selecionado. Então, mas eu posso substituir uma refeição? Não, eu estou falando de um almoço de 4.000 calorias, onde uma parte vai ser proveniente do alimento e a outra parte vai ser proveniente da suplementação. Então, é uma estratégia e é um suplemento muito utilizado. Aqui, eu trouxe alguns para vocês, tá? Não estão todos, só mesmo alguns que eu trouxe, que são os mais utilizados. É uma pergunta, né? Em relação aos recursos ergogênicos não hormonais, a cafeína é bastante usada, até de forma perigosa. O problema é que o excesso acaba afetando o sistema simpático. Qual seria a quantidade recomendada para ter pouco efeito deletério? Mas tem outra aqui também, né? Ainda não foi feita. Espera aí, só faço as duas logo? Essa de cima já foi, dos idosos? Já, né? Já. Dos idosos já foi, desculpa. Já. Pode falar. Então, vou falar um pouquinho da cafeína. A cafeína, ela é muito utilizada nele, até porque, dependendo da dose que é utilizada, ela dá aquela euforia, aquela energia muito rápida, e automaticamente os atletas, os próprios desportistas, eles gostam muito. Porém, a cafeína lá atrás, aqui, ó, lá atrás, ela foi adicionada, vamos dizer assim, nos termogênicos. Então, os termogênicos, eles eram à base de efedrina, tiraram a efedrina porque estava causando muitos efeitos colaterais, principalmente as arritmias cardíacas, e colocaram a cafeína. Só que para a cafeína fazer o efeito termogênico, a dose tinha que ser alta. E a dose alta, automaticamente, também estava causando esses efeitos colaterais. Então, a cafeína a dose recomendada é de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Com o objetivo de evitar a fadiga e aprimorar o desempenho. Mas a gente sabe que hoje não é o que se tem consumido. Na verdade, quando passa esse pico de euforia, mais cafeína, é um risco para a saúde. Então, a recomendação é essa, mas ela também a gente precisa avaliar para saber qual é o teu objetivo, qual é o teu tipo de treino ou de esporte que você realiza, para a gente poder avaliar para ver se há a necessidade. Hoje em dia está sendo muito utilizada por corredores, por ciclistas. Bastante. Respondi a tua pergunta? Acredito que sim, né? Aqui a gente tem a palatinose, que é um carboidrato. Eu falei muito de carboidrato de alto, médio, baixo índice glicêmico, né? Então, a palatinose é um carboidrato
de baixo índice glicêmico, tá? Ou seja, cai de forma lenta na corrente sanguínea. E isso causa alguns efeitos positivos, como, por exemplo, retarda a fadiga, porque ela está sendo liberada de forma lenta. E, automaticamente, se eu tenho carbo aqui, intensidade do exercício controlada, eu acabo também utilizando muito mais gordura como fonte de energia. Então, a palatinose, lá atrás, ela foi lançada com esse objetivo, de queimar gordura. Mas, na verdade, não é um benefício direto dela. Não é, tomei palatinose, vou emagrecer. Não, não é isso que acontece. Tá? Então, automaticamente, esse benefício vem por ser um carboidrato de baixo índice glicêmico e a gente está associando ela à prática do exercício físico. Qual é a recomendação? Na verdade, é a recomendação que eu tenho para consumir de carboidrato pós-treino ou pode ser pré-treino. Então, aí eu vou ajustar na minha alimentação de acordo com a minha necessidade de carbo. Aqui, a gente tem a malto, que é um outro carbo também, só que a malto, diferente da palatinose, ela é de alto índice glicêmico. Então, a malto é aquele carbo que tem um índice glicêmico maior do que a glicose. Então, pode ser usado antes, durante e depois. Também vai retardar a fadiga e vai automaticamente atingir um dos meus objetivos no antes, no durante e no depois, que é a energia. Então, a recomendação da maltodestrina também é de acordo com a minha recomendação de carbo. Sendo que durante a prática do exercício físico, a recomendação é de 30 a 60 gramas de carbo. Antes, 60 a 70. Depois, 50 a 60. Então, aí a gente faz um monte de conta para poder ver qual é a quantidade para poder fazer os ajustes necessários, tá? O que mais? Aqui eu tenho a glutamina. A glutamina é o aminoácido mais abundante que a gente tem no nosso organismo. É um dos suplementos também muito utilizados por trabalhar, ser extremamente importante no sistema imune. Tem uma ação anticatabólica também bastante eficiente, vamos dizer assim, é um aminoácido, né? E, automaticamente, a glutamina, ela, apesar, na verdade, vamos dizer assim, de ter um papel importante no sistema imune, quando se realizou pesquisas voltadas para o overtraining, não se conseguiu chegar a uma conclusão de que a glutamina atua muito bem no processo de overtraining, tá? Mas, então, em questões leves relacionadas ao sistema imunológico, a glutamina é muito eficiente e é um dos suplementos também muito utilizados. A recomendação está aqui, tá? 5 gramas de glutamina. É um aminoácido, como é um aminoácido, a absorção é muito rápida. A creatina, que todo mundo conhece, né? É um aminoácido, a gente tem os tipos de creatina, monoidratada, que é a mais utilizada. A creatina, se a gente lembrar lá do sistema metabólico, ela faz parte desse sistema, tem um papel importante. Então, eu posso dizer que creatina fornece energia de forma rápida, é aquela participação da proteína, né? A recomendação de creatina, que é um dos suplementos mais consumidos entre os desportistas e atletas, vamos dizer assim, é de 3 a 5 gramas. Josi, quando é 3, quando é 4, quando é 5? Não é uma receita de bolo, novamente falo. Então, a gente prescreve 3 gramas, avalia junto com o professor. Acha que pode melhorar, prescreve 4 gramas. Lá atrás, se falava numa saturação, de trabalhar 20 gramas por dia durante uma semana para depois saturar. Então, na verdade, essa possibilidade já caiu por terra, tá? Mas eu posso dizer que a gente encontra creatina no leite, nos queijos, no filé de peito de frango,
associando tudo isso com uma conchinha de feijão, ou seja, e colocando esses alimentos nas refeições, a gente consegue atingir essa recomendação de creatina tranquilamente. E o whey, que é eu até citei quando eu falei do idoso, da creatina, né? E o whey também hoje é muito utilizado, não só para os idosos, mas também para as gestantes. É a proteína do soro do leite. A gente tem o hidrolisado, concentrado, e isolado, mas se a gente for ao pé da letra, a literatura diz que não tem diferença entre os três. E aqui a gente tem a indicação, né? Aumentar a ingestão de proteína, aí a gente novamente bate na tecla dos atletas. Evitar o catabolismo proteico e promover o processo de hipertrofia muscular. Já que no caso do whey, a gente está falando de proteínas quebradas. Então, a digestibilidade é muito maior, muito mais rápida, vamos dizer assim. E a recomendação de proteína, gente, a do whey, especificamente, ela te ajusta dentro da nossa recomendação de proteína. Então, se eu vou oferecer esse whey no pós-treino, qual é a minha recomendação de proteína no pós-treino? 18% da minha necessidade calórica total? Qual é a minha necessidade calórica total? E aí, em cima disso, eu vou justamente fazer minha continha. Por isso que não tem uma receita de bolo. O que eu posso dizer para vocês é não confie nos rótulos de suplementos. Qual a diferença? É o whey da carne vermelha. É o whey da carne vermelha, você gosta? Tem diferença? O whey é do leite, do soro do leite. A gente tem um suplemento, né? Que é feito com a carne vermelha. Mas os estudos não têm mostrado resultados assim tão significativos, não. Prefiro comer minha carne. A beta-alanina, gente, é um aminoácido produzido pelo fígado. Ela tem algumas indicações. Eu posso dizer para vocês que na classificação os níveis de suplementos, o nível mais respeitado seria o nível A. E a beta-alanina, creatina e o whey, eles estão nesse nível, no nível A. Tá? Então, evita a fadiga, melhora o desempenho. E aqui a gente tem a recomendação de 4,8 a 6,4, divididos em 4 a 6 doses. Isso é o que a literatura faz. Os repositores, que eu falei para vocês, que são considerados isotônicos, né? Na maioria dos repositores, a gente tem de 4 a 8% de carbo, mas eu posso dizer que o ideal seria estar em torno de 6%. E esses 6% é justamente para a gente falar de um esvaziamento gástrico e uma absorção intestinal adequada. Ou seja, para estar disponível e fazer a funçãozinha dele, que é justamente hidratar e repor eletrólitos. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre os anabolizantes, muito pouquinho mesmo, porque a gente não pode prescrever, né? Não, nunca prescrevi. E um ou outro paciente que chegava no consultório para perguntar sobre os anabolizantes, eu sempre deixava claro, vamos tentar a alimentação, e se houver necessidade de suplementação, que com certeza você consegue. Mas a gente sabe que muitos usam, né? Então, tem vários riscos para a saúde, vários. A gente pode ficar aqui até bem mais tarde falando dos riscos à saúde. Resultados enganosos? Muitos. Né? São resultados temporários, insustentáveis, justamente por conta dos prejuízos que vão ocasionar no organismo. E a gente sabe das consequências legais que isso tem. Porque para muitos esportes,
muitos, ou a maioria, é considerado doping. Né? Então, existe uma diferença muito grande entre os suplementos e os anabolizantes. Os suplementos, eles não são considerados doping. Os anabolizantes, eles são considerados doping. Então, automaticamente, por aí, a gente já começa a diferenciar bastante. E os efeitos colaterais. São diversos efeitos colaterais. O que acontece é que a maioria dos efeitos colaterais, eles não ocorrem naquele momento, enquanto você está usando, a maioria deles. É a longo prazo. Então, o que a gente escuta é, eu vou primeiro resolver esse meu problema e depois eu resolvo os efeitos colaterais que vêm. E aí eles justamente começam a aparecer e automaticamente a gente não sabe, acaba não fazendo essa correlação. Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu estou aberta às perguntas, podem fazer. Agradecer bastante, tá aí meus contatos. Podem me chamar, podem mandar mensagem, não tem problema. Obrigada. Josi, Oi. eu não sei, tá aparecendo o slide para vocês aí? Fecha a tua apresentação aí para ver se abre aqui, porque aqui fechou, não está aparecendo a sua imagem, no meu, né? Mas nos demais está Eu aparecendo. fechei agora. Aqui para mim não está, mas ali no outro está, né? Tá. Eu penso assim, eu tenho praticado caminhada, né? E até de uma forma, em alguns momentos, até inadequada, já te falei sobre a minha dificuldade de alimentar cedo, de me alimentar durante o processo e tudo mais. Mas, assim, eu acho que é um cuidado que se deve ter, independente da fase que eu estou de idoso, mas o ponto número 1, eu estou aqui fazendo uma reflexão com você, você fica à vontade para concordar ou discordar. O ponto número 1 seria realmente o check-up, né? Fazer toda uma avaliação clínica, médica, de tudo que for possível. Após esse check-up, fazer ou paralelo ou, primeiro, um plano nutricional baseado no tipo de atividade que quer, né? O que vai fazer, com o planejamento de treino, né? Para um período mínimo de 6 meses até 1 ano, e pensar também nas reavaliações, que me parece que nesse momento em que você passa para um outro patamar de fase de idoso, por exemplo, começa e ainda manter uma atividade intensa, requer determinados cuidados, né, mais peculiares. Certo. Inclusive agora que a gente fez, que era para ser uma maratona por ano, nós já fizemos 2 e vamos para a terceira, né? E várias meia maratonas ao longo do semestre, do ano. E agora tem um convite para a gente começar a fazer a ultramaratona, que é superior a isso, superior a 60 quilômetros, etc. Então, aí, assim, nas suas considerações finais, eu queria que você fizesse aí alguma reflexão também sobre isso, né, para que a gente até possa voltar a nos encontrar e nos planejar, né? Você me ajudar a planejar melhor essas atividades. Certo, tranquilo. Então. E publicarmos isso, né, que é importante. Verdade. Assim, o check-up, ele é extremamente importante. Não existe, como eu tenho falado, falei durante essa 1h30, que não existe uma receita de bolo. A gente sabe que hoje está muito banalizada a questão, inclusive, da prescrição de suplementos. E a gente sabe, assim como na educação física, que todo mundo quer ser nutricionista, né? Então, come isso, come aquilo e assim por diante. Então, uma alimentação inadequada, ela vai trazer consequências para a saúde. Quando a gente associa uma alimentação inadequada à prática do exercício físico, esse impacto é muito maior. Então, daí a importância de a gente fazer o nosso check-up, verificar como está o nosso organismo e fazer o ajuste necessário, não só para o público, né, para aquela categoria, como também para a prática de exercício físico que aquele público realiza. E aí, quando a gente fala em uma prova, 2 provas, já vamos para 3 provas, né?
grandes, aí o cuidado ele redobra mais ainda, porque automaticamente o meu tempo de recuperar já não é mais o mesmo. E eu preciso ter cuidado com esse tempo de recuperar, de refazer a rota para poder eu continuar até eu atingir meu objetivo. Já que o objetivo é sempre evoluir. E para que eu consiga evoluir e não parar no meio do caminho por uma lesão, é extremamente importante essa orientação adequada. Então, eu já escutei de algumas pessoas falarem assim, não, mas a alimentação não vai influenciar. Influencia muito. Ela evita uma lesão, ela melhora o seu rendimento, então automaticamente você não vai precisar se esforçar mais ainda para poder atingir aquele objetivo, porque a alimentação ela vai conseguir ajudar. Então, nada como um cuidado em relação a essas questões e não pular etapa alguma. O processo recuperativo ele é extremamente importante. E a nutrição ela tem um papel muito importante também no recuperativo. E não pensar apenas, eu preciso comer isso na prova. Tá, e o que você fez antes das provas, antes das competições? Você se preocupou com a alimentação? Então, são algumas reflexões que precisam ser feitas. E não me preocupar somente com o período de competição. É mais ou menos aluno, né? Vou me preocupar com o período de prova. Não, porque já não vem fazendo as suas revisões, seus exercícios. E a mesma coisa acontece. Porque se eu consigo pensar dessa maneira, automaticamente a probabilidade de eu me lesionar é muito menor, eu já vou estar muito mais adaptado. Nada de novo está sendo proposto no momento de uma competição. E isso é extremamente importante. Ok? Ok, muito obrigado. E é o nome do GPS, né, da qual você faz parte, em nome de todas as instituições que estão realizando o evento. Agradecemos, né, o seu certificado também já está aqui disponível. E a professora tinha que se ausentar até mais cedo, vai ter que obrigatoriamente viajar, mas graças a Deus deu tudo certo. E vamos fazer um breve intervalo de 15 minutos para nos prepararmos para a entrada da próxima palestrante, que já se encontra aqui com a gente, né? Então, os demais podem aguardar, nós vamos só eliminar aqui um instante a câmera e tudo, mas em 15 minutos voltaremos a abrir a sala para, pontualmente às 16 horas, iniciarmos a próxima palestra. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado, professora. Até daqui a pouco.